Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós estamos iniciando o episódio 2 da série Paulo de Tarso, Cavaleiro do Cristo. Hoje vamos falar sobre a conversão de Paulo. Esse trabalho é de muita importância para todos nós que realizamos, eu, a equipe do GRESG e aqueles que reproduzem, assim como para aqueles que ouvem. Paulo de Tarso é o exemplo do cristão. Jesus é o exemplo, modelo e guia da humanidade. Paulo de Tarso, modelo e guia do cristão. Se você quer realmente ter uma vida plena de realizações cristãs, é preciso conhecer o trabalho dele. É o que nós estamos buscando fazer nestes estudos. Mostrar essa figura interessante, para que, a partir do conhecimento, ou pelo menos de um início de conhecimento de Saulo, de Paulo de Tarso, a gente possa estabelecer um critério de trabalho. Eu sei que você gostaria de ser esse trabalhador atuante, essa trabalhadora dinâmica, capaz de fornecer para você e para todos as excelências do Evangelho. Mas Paulo de Tarso é ímpar. Ele foi o que mais entendeu a profundidade do Evangelho. E a partir dos estudos dele, a partir da vivência dele, que a teologia se firma dentro daquele processo de análise e de repercussões e ressonâncias do Evangelho. Como ainda essa teologia está distanciada dos verdadeiros conteúdos, porque negam pontos básicos como a reencarnação, como a imortalidade, às vezes é muito parcamente comentado. A mediunidade nem se fala, e Paulo foi um grande médium. Então, muitas vezes, ela peca por isso, ela fica caminhando em círculos, porque não tem uma informação mais profunda e não aceitam a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Mas nós estamos fazendo esse estudo baseado nessa obra. Se você ainda não leu, é bom que você leia, você vai se encantar com a figura de Paulo de Tarso. Há um determinado momento em que ele se transforma de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Nós estudamos isso no primeiro episódio, nas questões ideológicas e religiosas dele, onde ele morava em Tarso, uma cidade ali de possessão romana. Depois ele vai para Jerusalém, enfim, ele encontra Abigail, e encontra Estevão. Abigail e Estevão eram irmãos, e acaba que ele fica muito preocupado, porque Estevão era muito melhor do que ele em retórica. Então, Estevão diz para ele assim, olha, gente, não tem que discutir entre Jesus e Moisés. Um complementa o outro, um facilita o estudo do outro. Então, não vamos ficar aqui discutindo isso. Só que o sinédrio, né, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles eram ferrenhos defensores da Torá, dos profetas, e não entendiam as posições, os postulados do Evangelho de Jesus. Então, eles mandavam matar, era isso. Você me incomoda? Então eu te mato, pronto. Pena de morte em você. Que é um erro muito grande, porque ninguém morre. E continua a vida, e dependendo da situação, essa vida de continuidade vai prejudicar quem mandou fazer isso. Então, pena de morte não resolve problema nenhum. O que resolve é a educação. A benevolência, a indulgência, o perdão, a educação. Então, acaba que o Estevão, que era o irmão da Abigail, ele é assassinado cruelmente, né, com pedradas, foi apedrejado, e aí, no decorrer do tempo, lá, o Saulo acaba vendo a sua grande amada desencarnar.
um processo de tuberculose. Então, minha gente, nós vamos dar continuidade hoje a esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo. O momento no segundo qual, né, ou dentro do qual, ele resolve converter, resolve não, ele se converte ao cristianismo, converte ao evangelho de Jesus, se converte a Jesus, num processo bem interessante, muito interessante, que nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade. Então, nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos oriente, e pedir também, quem sabe, Paulo de Tarso, Abigail, Estevão, luminares da espiritualidade, para que nos conduza nesse momento de estudos, de reflexões, né, de colocações a partir do que Emmanuel nos indica. Tá bom? Tudo bem? Podemos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, a conversão de Saulo, que é o segundo estudo, né, da nossa série. Então, vamos buscar aqui a ajuda dos nossos slides, né? Paulo de Tarso, Cavaleiro do Cristo. Este é o nome que nós damos a essa série, né? E aqui vem, né, o episódio 2, a conversão de Paulo. Aqui, a partir daqui, que nós vamos desenvolver o nosso tema de hoje. Vocês observam que eu estava pensando aqui uma coisa. Vocês observam nessa tela, Paulo está escrevendo cartas, né? Então, ele era médium, porque o Estevão e a Abigail estavam do lado dele. Emmanuel retrata isso. Estevão e Abigail estavam ao lado dele, ditando essas cartas para eles. Por isso que elas são profundas. No nosso estudo 4, nós vamos falar sobre essas cartas. São bem profundas. Né? Então, vamos lá. A revolta de Saulo. Então, vamos começar aí já dentro de um processo de modificação. Ele está revoltado, né? Ele não está satisfeito com o que ele viveu, ao desencarne da noiva dele. Né? Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido, agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, ele buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. É bom colocar que antes de Abigail desencarnar, a jovem Abigail desencarnar, ela foi convertida ao cristianismo por Ananias, que morava em Damasco, lá no norte da Palestina, lá para cima, na Síria. Então, o que acontece? Saulo descobriu isso, que ela tinha sido convertida ao cristianismo, ou seja, mesmo que eles ficassem juntos, ela jamais voltaria, né, para as lidas do judaísmo. Ela era cristã, ainda mais aquele espírito, com toda aquela potência, aquela pujança, jamais ela aceitaria o judaísmo. Então, ia ser uma vida muito complicada. Então, ele entendeu, olha, vai ficar muito difícil, né? E o que eu vou fazer? Já que eu fui atacado terrivelmente pelo distanciamento, né, da minha noiva, e mesmo não sendo, ela não comungaria os meus estudos, a minha vida, então eu vou começar agora atacar o pessoal que segue esse Cristo, que segue esse Jesus. Então, essa foi a revolta de Saulo, né? Ele foi revoltado porque ele não aceitava Jesus de jeito nenhum, porque ele era fiel a Moisés, né? Vocês sabem que Moisés trouxe a primeira revelação, e Moisés, então, junto com Abraão, né, um tempo atrás, eles formam o povo hebreu. E o povo hebreu formado a partir de Moisés, porque depois, quando Abraão forma, eles vão em exílio para o Egito, ficam lá 400 anos. Moisés tira esse povo do Egito e fica com eles um tempo lá no deserto, 40 anos, deserto do Sinai, e ali ele formata essa civilização judaica, que eram exilados da capela. Então, ali ele formata isso tudo e cria a Torá, um conjunto, né, de comportamentos, de leis, de instruções, para aquele povo seguir.
E a partir, mais ou menos, do ano 1000, porque Moisés é de 1250, mais ou menos, antes de Cristo, a partir do ano 1000, começam a vir os profetas, né? Os 13 profetas. E aí eles começam a aumentar a informação e dar mais instruções, e relembrar outras instruções. E o Saulo, ele era o quê? Ele era representante disso tudo. Representante da Torá, representante dos profetas. E aí chega Jesus, e ele percebe que Jesus vai modificar muito isso. Porque eles esperavam o Messias, que salvaria o povo. Só que não era o Messias tipo Jesus. Eles queriam o Messias que matasse todo mundo e ficasse só mesmo a civilização hebraica. Então, daí eles não conseguiram entender Jesus. E aí Saulo falou, não, eu vou agora atacar todas essas pessoas que estão transformando os nossos judeus em cristãos. Porque o início do cristianismo é isso, é uma transformação de judeu em cristão. Mais tarde virão os gentios, mas aquele momento transformava judeus em cristãos. Então, tirava os seguidores de Moisés para seguidores de Jesus. Saulo não conseguiu entender isso. Não é? Julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, daquilo que a gente havia conversado, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Ou seja, ninguém vai mexer com a Torá, ninguém vai mexer com a lei, com os profetas. Ninguém. Muito menos Jesus. Ele chamava de malfadado carpinteiro de Nazaré, chamava de crucificado, e quem era crucificado era gente de má índole, né? Então ele aproveitava isso para justificar suas ações. Sim? Bom, continuando na revolta de Saulo, ele busca a autorização do Sinédrio, que eu já expliquei, que era o órgão máximo do judaísmo. Né? Ele busca a autorização do Sinédrio para pessoalmente encontrar e matar Ananias, o responsável pela conversão de Abigail. Quando se encontrou com ela na casa de Zacarias e Ruth, que ficava na estrada de Jope, onde residia a jovem. A gente repete para fixar a informação. Então ele tinha que matar alguém. Eu vou matar a quem converteu a minha noiva, que mesmo que eu ficasse, mesmo que ela não desencarnasse, ela não ia aceitar mais o judaísmo. Era mais uma judia convertida. E ele não aceitava, ele não queria isso. Então eu vou matar Ananias, como exemplo para esses cristãos. Não entrem nas nossas searas, não peguem as nossas ovelhas, porque você morre. Era essa a ideia de Saulo. Era essa a ideia dos judeus, dos sacerdotes, né, do sinédrio, do sumo sacerdote. É isso. Fiquem longe. Esse Jesus que vocês dizem não é o que nós esperávamos, não é o Messias que nós esperávamos. Então fique longe de nós. Porque o Messias que eles esperavam era aquele que os consolidaria no poder mundial. E Jesus veio mostrar outra situação, outro poder, que é o poder espiritual. Bom, essas coisas acontecem, minha gente. Hoje em dia, muitas pessoas também não aceitam Jesus. Muita gente. Nós temos 2,5 bilhões de cristãos no mundo de 8 bilhões de pessoas. Por que eles não aceitam? Porque não concordam que o grande poder do mundo é o poder espiritual, que vai se estabelecer no nosso plano aqui, queira o homem ou não queira, depende disso. E então Saulo e os judeus, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, não queriam isso. Queria soberania hebraica, judia no mundo. Era isso que eles queriam. Né? Pesquisando aqui e ali, Saulo ficou sabendo que ele residia em Damasco. Com autorização do Sinédrio para perseguição, Saulo teve a companhia de 3 varões para protegê-lo na jornada. Eles partiram para Damasco. Tudo estava planejado na cabeça de Saulo. Vamos ver aqui uma coisa. Quer ver? Vejam vocês. Interessante isso. Os exilados de Capela,
eles se dividiram em 4 grandes raças. Uma ficou restrita lá nas suas meditações, que é a raça da Índia. A outra, nos seus conteúdos científicos profundos, os egípcios. Uma, rebelde ao extremo, saiu em busca de territórios, que é a ariana, que formou aqui o Ocidente. E essa 4ª raça hebraica, o objetivo deles era trazer para o mundo a ideia do Deus único. Muito bem, era isso. Quando Abraão é chamado por Deus, ou pela espiritualidade, para construir uma nação, é uma nação de uma aliança com Deus único. Então, era esse o trabalho deles. Só que eles eram muito orgulhosos, segundo a própria história diz. Eles eram muito orgulhosos. Então, eles queriam expandir esse reino de Deus para todo mundo, mas dentro dos conteúdos deles. O conteúdo deles era de imposição da Torá, imposição dos profetas. E Jesus traz a proposta do amor, que é a proposta da pedagogia do amor. Aí eles não aceitaram. Eles não aceitaram esse negócio de perdão, benevolência, indulgência. Não, não. Queremos isso não. Com isso a gente não conquista nada e ninguém. Nós queremos um Messias de espada flamejante, fazendo saltar no mundo, no ar, faíscas de fogo para dominar todos os povos. Aí a gente implanta a ideia do Deus único. Errado, completamente errado. Não se implanta nada assim. Então, por isso que Saulo de Tarso, criado dentro dessa estrutura, ele foi educado dentro disso, aí ele não concordou. Definitivamente, ele veio a concordar com esse Jesus. Né? Também ele não concordou. Bom, e aí, o que ocorre? Ele, então, pede autorização ao Sinédrio. Vocês permitem que eu vá lá matar o infeliz do Ananias? Isso porque ele já tinha mandado matar, segundo consta, algo em torno de 800 cristãos. Pessoas que estavam convertendo os judeus. Muito, muito interessante essa parte da história dele, né? Bom, aí ele empreende, então, a viagem dele para Damasco. Você observa que Damasco, né? Ele vai ficar aqui em cima, que é Damasco, e aqui embaixo está Jerusalém, onde que ele estava. É uma viagem complexa. Ele podia fazer essa viagem via aqui a parte oeste da Palestina, passando, né? Saindo da Judéia, Samaria, entrando na Galileia e subindo aqui o Monte Hermon e entrando para Damasco. Ele podia fazer isso. Só que ele opta por um outro caminho. Ele sai de Jerusalém, passa aqui no Mar Morto, no Mar Morto é isso aqui, passa aqui no Mar Morto e sobe por Decápole, que é aquelas 10 cidades gregas que tinha a leste da Palestina, sabe? E aqui aconteceu, na Decápolis, aquele endemoniado, né, de Guedara, era aqui de Decápolis, eram cidades construídas pelos gregos. Aí ele vai para Damasco aqui. Então, esse foi o itinerário que ele fez. Ele fez o itinerário indo pelo leste, para chegar mais rápido. E, com certeza, aqui chegaria bem mais rápido. Né? E ele, como um grande, um graduado sacerdote, ele não teria dificuldade nenhuma. Foi com 3 pessoas. Tá? Então, esse foi o caminho que ele fez. Bom, só que aí Jesus começa a preparar Saulo, já no caminho. Então, na véspera da chegada, quase a termo da viagem, difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravar em suas recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia de paz interior, tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Era um espírito dinâmico, minha gente. Não era um espírito comum. Sabe aqueles que ficam sempre naquela expectativa de que tem que acontecer algo, vai acontecer algo? Era assim, Saulo de Tarso.
Continuando, então, a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Ele era tudo, tinha tudo, era um gênio dentro daquela constituição do judaísmo, mas ele não estava em paz. Alguma coisa mexia com ele. E provavelmente não só a ausência da Abigail, porque o encontro de Abigail e Paulo foi rápido. Né? Ela desencarna, talvez não durou nem um ano esse encontro deles. Entre o tempo que encontraram, começaram a namorar, depois houve o processo do Estevão, ele se afastou dela por 8 meses, e quando ele volta, ela já está desencarnando. Então, provavelmente um ano. Então, não era só a questão Abigail, era também questões pessoais, coisas que estavam profundas na alma dele, né? Então, continuando, Jesus prepara Saulo. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após um esforço mental. Caminhar naquele sol, né? Viajar aquele sol escaldante. Então, era uma vertigem persistente e dolorosa. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Esses, meus amigos, amigas, é a preparação do encontro de Saulo e Jesus. Quando a gente lê, tanto na Bíblia, todas as religiões cristãs, né, ou judaicas, sei lá, que pregam a presença do Mestre e fala de Saulo, vai comentar sobre esse encontro de Jesus com Saulo. Jesus já desencarnado, claro, e Saulo ali, naquela estrutura ainda muito jovem, né? Muito jovem, sim, em torno de 30 e poucos anos, para a sua modificação. Ali era a chance. Então, quantas vezes nós estamos também viajando aí pela vida, né? Cansados, aí começa a mudar algumas coisas em nós, a gente fica desesperado, começa a gritar por socorro, começa a ficar meio alucinado, né? Quem sabe não é o momento da transição, o momento da transformação. Observem isso, que interessante. Por quê? É fácil de entender isso, é porque na mente abre-se uma claraboia, digamos assim, e dentro daquela bruma toda que tem lá, você vê uma luz. E essa luz perturba. É a luz da transformação. Muitas vezes a pessoa sai correndo. Não quero voltar mais, não quero isso, não. Eu estou com um processo mediúnico um pouco assim maior, ostensivo, então eu peço, me tira isso, eu não quero saber disso, eu não quero saber dessa luz. O que aconteceu com Saulo. Saulo podia ter pedido isso, ele quis voltar, inclusive, mas não foi possível. Então ele pede socorro, ele pede essa ajuda. Me ajudem. E o que vai acontecer, então? Né? Nessa preparação. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. As suas reminiscências atingem os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Aí, minha gente, nós podemos imaginar que esses dois espíritos estavam com Saulo a caminho de Damasco, ajudando Saulo no momento que ele iria viver. Ou seja, eles eram espíritos amigos de milênios. E ali, Estevão e Abigail ajudando Saulo a modificar, a virar a chave da sua fidelidade. Eu sou fiel a Moisés, extremamente fiel. Agora eu tenho que ser fiel a Jesus. E não quer dizer que Jesus seja um processo de interrupção do estudo de Moisés. Então, é assim que nós, espíritas, estudamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento,
dentro da nossa necessidade e possibilidade. E assim, o Espiritismo não mata, ou digamos, não tira de nós o Antigo Testamento. Não tira. As próprias religiões cristãs, elas sempre trazem, né, nos estudos, textos do Antigo Testamento como textos do Novo Testamento. Então, ali estava aquele momento em que Saulo iria passar pelo grande processo da transformação. Se você já passou por esse processo, provavelmente você vai se lembrar que foi difícil, mas que tiveram espíritos para te ajudar. Aí, como Saulo, vai acontecer a mesma coisa. Olha, então, recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes à daquele jovem pregador do caminho, que afrontara sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte para morrer depois abençoando-lhes as recordações iníquas e implacáveis. Ele estava lembrando de Estevão. Estevão, provavelmente, com ele ali, ao lado dele. Era meio-dia. Damasco apresentava os seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe, bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte. Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por aquelas diferentes tonalidades solares. Aí, minha gente, é o momento. Se você ainda não viveu, você vai vivê-lo. É o grande momento. Para cada um, de acordo com a sua necessidade e as suas possibilidades. Mas é o grande momento, não é? Então vamos. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço Tarcísio sentia-se, né, a gravar aquelas recordações. Ele tinha forças secretas que impunham profundas interrogações. Era passar em revista os primeiros sonhos da juventude, a sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, ele carecia de paz interior. Desde a adolescência. Estamos repetindo a informação para que você guarde com você. Não é? Isso pode acontecer. Quando a pessoa está se transformando para algo espiritual, ele sente um processo profundo dentro dele. Que agora é o processo entre ele e a sua espiritualidade. Ele saiu totalmente, está saindo do irracional, está saindo daquele homem dos primeiros momentos pós-irracionalidade para os estágios superiores. Então ele vai ter essas coisas vão acontecer com ele, e cada um de uma maneira. Cada um conta como foi a sua chegada nesse instante, né? Bom, então ele vivia, né, cheio de conquistas prerrogativas, entre os vultos mais destacados da sua raça, mas não estava com paz. Bom, aí, a gente já falou, o momento chega, então ele fica desesperado. Né? Ele sente que alguma coisa está acontecendo. Parece que o mundo, não sei, implodiu, explodiu, uma fende, uma cortina, parece que o céu se rasga numa cortina. Tudo isso dentro da imaginação dele, ou talvez tenha acontecido, mas aconteceu para ele, porque os outros não viram, Demétrio e Jacó nem perceberam isso. Mas há aquele momento dele com o Senhor Jesus. Ou seja, é quando nós abrimos o self para a presença do Cristo interno. Já aconteceu isso com você? Do Cristo interno pedir passagem? Deixa eu passar. Eu preciso crescer. Não dá mais para ficar aqui igual o gênio da lâmpada, né? Dá uma polida aí para eu me libertar. É isso que aconteceu naquele momento, né? Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão
de que descia do céu ao seu encontro. Você já ouviu isso, você sabe que aconteceu isso, mas com essa descrição talvez não. Então guarde essa descrição para você. É como se o céu se abrisse e ali aquele homem extraordinariamente belo, né? Parece que descendo do céu foi encontrado. É quando nós abrimos, né, o nosso Cristo interno. É como se ele descesse do céu também. No caso de Jesus, foi o próprio mestre, porque Jesus estava convocando pessoalmente Saulo. Mas para cada um de nós, é a convocação da nossa evolução, do nosso ciclo evolutivo. Olha, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te glorificará. É isso. Carta de Paulo aos Efésios. Percebem? Como é que é importante estudar isso? Ser sabedor disso? Aí está o mestre. Imagina, a gente coloca essa imagem, claro, nem temos ideia de que seja assim, mas só para a gente pensar como que deve ter sentido Saulo, o céu fendido, né? Uma figura de majestática beleza, de identificação moral tamanha, que faz ele cair do cavalo e ficar cego. Ele fica cego. Imagina. É o Cristo chamando por ele. Maravilha, minha gente. Isso é extraordinário. De alguma maneira, um dia Jesus vai nos convocar para o trabalho dele, talvez diretamente. Estejamos preparados. E aí há um diálogo entre eles. Saulo está caído no chão, né? Tem ali o Jacó, que está assustado com o que está acontecendo, o que aconteceu com ele, passou mal, enfim, né? Então há um diálogo imperceptível a Jacó, mas completamente perceptível a Saulo, já no chão e cego. Desculpa aí, eu vou dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta de Jesus direto a Saulo. Por que você me persegue, Saulo? E Saulo ali fica meio perdido, né? Quem sois vós, Senhor? Quem sois? Ele não sabia, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Então, quem sois? Deve ter passado um monte de coisa na cabeça dele na hora, né? E aí ele fala, eu sou Jesus. Desde que você persegue. Eu sou Jesus. E aí Saulo fala, Jesus ainda fala, não recalcitre contra os aguilhões, ou seja, não lute contra aquilo que está buscando para te promover. O aguilhão é a conta, é o pendão que nos faz evoluir. Muitas vezes ele é pesado, muitas vezes ele dói, mas é que nos faz evoluir. Então não recalcitres contra os aguilhões. Você também, que está aí nos assistindo, não recalcitre contra os teus aguilhões. Não lute contra eles. Eles estão aí para te ajudar, para te fazer crescer. Senhor, o que quereis que eu faça? É a pergunta de Saulo. Aí mostra a virada da chave. A partir dessa fala de Saulo de Tarso, ele já não era mais o Saulo de Tarso antigo. Ele já muda a chave dele. A fidelidade agora dele será total a Jesus. Porque ele viu Jesus, ele viveu o instante da iluminação dele e ele não deixou passar. Tem pessoas que, às vezes, chegam num determinado momento igual a este, que aí, vou dar um exemplo do centro espírita, que ele é convidado para um trabalho e fala assim, mas eu tenho que ver se vai dar. Tenho que ver. Aqui, Saulo foi o contrário. O que o senhor quer que eu faça? Aí Jesus fala, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convenha fazer. Então tinha uma equipe, né, trabalhando ali a chegada de Saulo até lá na cidade de Damasco. Aí a visão acaba, né? E pronto, e Saulo tinha uma outra proposta. A partir dali, tinha uma outra proposta. Vocês imaginam ali? Saulo tem um cavalo, né? Então, Saulo estava em cima dele.
Quando há esse encontro, ele cai do cavalo, né? Ele já faz o encontro caído do cavalo. Isso não é para nós, não? Será que às vezes nós não temos que cair do nosso cavalo do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da falsa soberania do espírito? Falsa, porque a soberania é necessária. Então foi isso que aconteceu. Cai do teu cavalo, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se definiu pelo Cristo. Porque só com ele, minha amiga, só com ele. Porque ele é o representante do teu Cristo interno. Teu Cristo interno só vai crescer com a presença dele. Nas suas vivências do Evangelho, nas suas práticas, na sua divulgação. Saulo estava cego. Procurou seu amigo Sadoc, que morava em Damasco. Mas o amigo, ao ouvir o relato de Jacó, seu companheiro de viagem, achou que Paulo enlouquecera e não quis recebê-lo. Aí começa o problema, né? Cadê meu amigo? Não posso te receber, não. Sabe? Aí está Saulo cego, conversando com Jacó. O que eu vou fazer agora? Né? Mas estava tudo já direcionado, né? E no terceiro dia de preces fervorosas, porque Saulo ele se hospeda numa daquelas hospedarias lá. Ele tinha um dinheiro, né? Claro que ele andava com dinheiro, então ele se hospeda ali. Né? E no terceiro dia que estava hospedado, cego, sem saber o que ia fazer da vida, aí um hoteleiro anuncia alguém que o procura. Era um velhinho de semblante calmo e afetuoso que estava lá. Então ele pergunta, mas quem sois? Pergunta o cego, né? O Saulo. Ó, irmão Saulo, replica o interpelado com doçura, o Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Eu não conhecia essa pessoa. Era o tal do Ananias, gente. Queria matar. O que seria aquele homem que sabia dos feitos lá da estrada, algum conhecido do Jacó, mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa? Então ele pergunta o nome dele, é só Ananias. Deve ter sido um choque para ele. Quer dizer, a partir da conversão nossa ao cristianismo, a Jesus, muitas coisas mudam. A gente tem muitos choques que vão modificando as nossas vidas. Observe isso, se você já fez esse encontro com o mestre. Muita coisa vai te modificando. Muita coisa que você dava tanto valor já não dá mais, não é? Aí vem a redenção de Saulo. Né? O que vai acontecer? Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Disse ele, compungido e esperançoso. Penitencio-me do meu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Ali já estava convertido. Saulo já estava convertido. Ele já sabia que Jesus era o Messias esperado, né? E que a partir dali ele punha a alma dele nas mãos de Jesus. Vocês observam que essa história poderia não chegar ao nosso conhecimento de hoje, se a convocação de Saulo não tivesse a importância que teve. Então, muitas vezes nós somos convocados e a nossa história não chega para ninguém, porque está na razão direta da nossa necessidade e das nossas apropriações do que chega até nós. Não é assim? Então, se você foi convidado ou convidada, não perca seu tempo. Aproveite. Aproveite, saia desse galão de ilusões e procure esse real, que é a vida espiritual. Ela é real. Né? Aí está o Saulo, né? Arrependido, ajoelhado, se transformando. É uma imagem de transformação na redenção de Saulo. Tá bom? Continuando, olha. Agora nós vamos pegar algumas lições de Saulo para todos nós. Saulo já está convertido. Então tem a história dele a partir dali, nós vamos contar.
Só que nós vamos tirar de cada passo dessa história uma lição para nós, tá? Ao invés de fazermos só o histórico do ocorrido, nós vamos pegando o histórico e pegando as informações que esse histórico vai nos trazendo. Então, a primeira lição é de estudar. Por quê? Saulo ficou ali um pouco, lá em Damasco, ele tentou pregar lá na sinagoga. Nossa, ele foi quase que morto lá, porque ele foi chamado de traidor, né? Teve muitos problemas ali, ele teve que sumir de Damasco. Então, o Gamaliel, né, que era um dos grandes professores dele, tinha um irmão que tinha uma tenda num deserto, né, no oásis de Dan, fazia lá alguma coisa, né, de tapeçaria. Falou, arruma um lugar para ele ficar lá, sair desse povo aqui. E aí Saulo instalou-se nessa região conhecida por oásis de Dan. Cerca de um mês, um jovem casal de tecelões, que havia chegado na última leva de refugiados, ali se instalaram. Chegaram lá como refugiados. Tratava-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva da esposa de importante senhor quando menina, até então era órfã e desamparada. Esses bons operários eram os únicos habitantes do oásis. Paulo Farlias, companhia. Áquila e Prisca assumem importância na história do cristianismo primitivo. Eles trabalham muito, os dois. Parece que depois eles vão para Roma, eles fazem um trabalho muito grande de acolhimento daqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, né? Então, ajuda aí. Então, Paulo vai ficar, Saulo ainda, né? Vai ficar com eles lá. O que ele vai fazer nesse período lá? Ele vai estudar. Porque ele leva uma cópia eles chamavam de anotações de Levi, o Gamaliel ofereceu para ele uma cópia. Porque o Gamaliel também se tornara cristão. Ele foi sacerdote extremamente cultuado, né, no judaísmo, também chamado de louco pelos outros, né? Então ele fala assim, eu tenho várias cópias, então leva uma para você estudar. Então ele vai para o exército para estudar. Isso significa o seguinte, você chegou na doutrina espírita, você chegou na sua conversão, amigo, amiga, você tem que estudar. Você tem que sair daquele mundo seu, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Agora você tem que expandir o seu conhecimento. Então você tem que estudar. É a primeira lição de Saulo. Ele vai para o oásis e lá ele vai estudar. Com Áquila e Prisca, que já conheciam mais profundamente essas anotações do apóstolo Levi, que depois se chama Mateus. O Evangelho de Mateus começa aí. Porque Levi era o nome dele em judeu e Mateus o nome em grego. Como o Evangelho foi traduzido por grego, então eram as anotações de Mateus, o nome de Levi. Percebe? A mesma pessoa. Muito bem. Continuando, né? Ele ali permaneceu na qualidade de tecelão por 3 anos, ocasião em que estudou detidamente as anotações de Levi. Aquele simples casal foi seu instrutor. Ele foi também o tempo necessário para inteirar-se da mensagem de Jesus, que seria dali por diante sua vida, sua rotina. Então, se você chega no Espiritismo, estou dizendo Espiritismo porque nós estamos tratando, né, desse assunto, você tem que estudar, tá, meu amigo? Primeira lição de Saulo para nós. Não falamos que ele é o guia modelo do cristão? Então, você precisa estudar. Agora, mais do que nunca, você tem o exemplo disso, né? Aí está, né? Os 3 estudando, Áquila, Prisca e Saulo, naquele deserto, estão estudando. Agora, tem um detalhe interessante, é que o pai da Prisca, ele foi assassinado. Sabe? Ele foi assassinado. E sabe quem mandou assassinar? Saulo, naquela perseguição aos cristãos. E a Prisca sabia que era ele. Essa mulher, com todo carinho, com toda atenção, ela ajudou Saulo, o assassino do pai, sabendo disso. Isso é a proposta cristã. Aí é a proposta cristã. Por isso que essas pessoas eternizam pelos feitos extraordinários deles. Não é isso? Segunda lição de Saulo, não se intimidar. Por quê? O que vai acontecer em seguida? Ele retorna 3 anos depois a Oásis, né? E vai a Damasco. E não tardou ir à sinagoga para falar com seus ex-amigos de crença
sobre a notoriedade de Jesus. Então ele vai, gente, olha, eu fiquei 3 anos estudando as anotações de Levi e tal. Eu vim aqui para dizer para vocês, olha, Jesus é esse Messias esperado. Jesus, olha como é que ele foi recebido lá, olha. É ele o traidor, chamava os mais audaciosos. Depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém, Pedro o blasfemo. É o bandido da seita do caminho. Olha só, gente, ele era doutor, né? E os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram um antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem deviam impor castigos rudes e cruéis. E Paulo intimidou disso? Nem um pouquinho. Então, nós podemos receber essas pedradas também. Não nesse estilo de pedra, mas famílias, amigos que não vão querer a nossa modificação. Pode acontecer isso, né? Então, o que acontece? Saulo tenta, né? Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuí de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim, como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações? Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as santas escrituras? Eu sei de tudo. Vocês não sabem quase nada. Eu sei mais, eu sei Jesus. Sei muito mais que vocês. Qual que vocês querem conversar comigo? Não aparece ninguém, minha gente. Por isso que André Luiz fala para a gente não querer polemizar nada. Porque a pessoa não vai querer. Ele vai sempre achar-se superior sem conhecer nada. Terceira lição de Saulo é reformular-se. Então, eu estou pronto a reparar meu passado de culpas. Isso ele falando. Afrontei as incompreensões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. Não se intimide, minha gente. É difícil, sim. Jesus mostrou isso na lição do julgamento dele. Se você quer crescer, você tem que submeter os julgamentos alheios que não sabem nada. E ser sincero, ser humilde, ser consciente, confiante em si e em Deus. Então não reclame se alguém está te julgando, falando coisas que não são realidades. É necessário que às vezes aconteça isso, para nos fortalecer. Aí está ele, né? Pregando, falando essas coisas, todo alegre, feliz, achando que ia agradar, agrada nada. O preconceito muito arraigado. Aí isso pode também ser trazido para nós. Será que eu tenho tanto preconceito também que eu não consigo ouvir uma verdade nova? Será? Prestemos atenção. Isso pode acontecer conosco. Às vezes a gente ouve uma coisa diferente, a gente fala assim, isso não existe, que é isso, tal. Quem sabe eu estou sendo um desses fariseus aí. Quarta lição, bater na porta certa. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta da casa do caminho. Aí já foi para Jerusalém. Quase tremo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, esse menino tinha 18 anos, ele veio atender, ele atendia lá a porta, né? Veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu ele, né? Caso esteja, acrescentou Saulo, algo indeciso. Dizer que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Olha só, ele vai nos apóstolos agora. Essa é a minha turma, eu vou procurar a minha turma. E o que aconteceu? Presta atenção. Pedro ponderou, não me é permitido recebê-lo nessa casa, sem maior exame. Ainda que me fale sincera boa vontade, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por esta forma,
convocaria uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Eu quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto nem imprevidente. E depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, dizei-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. Minha gente, tem espiritinha aí, que se isso acontecer, ele vai embora, não volta mais. Esse é o problema. Ah, eu fui mal recebido, eu fui humilhado, fui humilhada. Ah, não, minha gente, não é assim não. Para a gente penetrar profundamente no trabalho do Cristo, nós temos que provar que nós temos capacidade para isso. Isso não se prova com uma palavra, e nem em nome de Jesus só. Prova com a minha presença, com a minha transformação. Olha, eu vejo tanta gente saltando de centro para centro, para centro, para centro, porque acha que não foi bem recebido, bem recebida. Cuidado, baixa um pouquinho. Fica um pouquinho mais na sua realidade de espírito. Continuando, né? Voltarei depois, disse Saulo, estendendo a mão auxiliar dos apóstolos, que se afastou, impressionado, né? Volto depois, não vou desistir, não. Volto, eu preciso de vocês. É aqui que é o meu lugar. À noite, né? Então fizeram a reunião lá. Ó. Aí está Pedro, está Tiago, está João e está Felipe. A reunião feita entre eles para ver o que acontecia, o que vão fazer com esse moço. Eles conheciam, Saulo tinha ido lá, né? Assistir Estevão pregar, e tinha mandado matar muita gente. O que nós vamos fazer? Agora ele vem em nome de Jesus, o que a gente faz? O que você faria? Para não ser imprevidente. Aí eles são sempre acreditar. Agora nós temos que acreditar. Eu estudei, eu dei meu testemunho, eu me reformulei, eu bati na porta certa, agora eu tenho que acreditar que vai dar certo. Saulo hospedou-se. À noite, os apóstolos se reuniram para decidir se aceitariam ou não a presença do antigo perseguidor entre eles. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Felipe encabeçavam o movimento contrário. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. A gente só vai ouvir falar de Prócoro, esse grande cristão, né, na história do cristianismo, aí. Era um menino que abria a porta e que atendia as pessoas que chamavam lá. Então, quantas vezes nos é oferecido uma função semelhante, mais simples? Você vai atender as pessoas que vão chegar para a reunião e tal, e a gente se acha assim, nossa, mas eu fazer isso? Então, esse menino foi o grande que permitiu que Paulo entrasse na comunidade. Porque ele conversa com Paulo, com Pedro, conversa com João, com Tiago, com Felipe, e fala, olha, eu vi nele, né, gente, uma compaixão. O seu estado de saúde desperta, né? Uma compaixão que o seu estado de saúde despertava os corações maiores. Ele ainda fala, eu vi nele sinceridade nos olhos. Veja você, né? Às vezes uma tarefa simples, o que pode não fazer? Muda a história da humanidade, a gente muda a história da humanidade. Preste atenção nisso. Bom, Pedro ponderou, amigos, propõe, então, convidarmos Barnabé, que era irmão de Maria Marcos. Maria Marcos era mãe de Marcos, que foi o evangelista Marcos. Então, Pedro ponderou, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso. Ele chama ele de doutor, em nome dessa casa. Ele e Saulo não se conhecem. Então, Barnabé vai lá, conversa com ele e tal, vê, tenta sentir, né, a presença dela, como é que ele está mesmo, né? E aí, com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indicava aquele perseguidor famoso. O ex-doutor da lei era todo humildade. Então, ele acreditou, minha gente. Ele acreditou, as coisas foram movimentando. Os apóstolos se reuniram, uns queriam, não queriam, veio o menino que, não, vamos fazer assim e tal. Então chama lá alguém
esse alguém é conhecido, né? Uma pessoa de respeito no nosso movimento, deixa ele lá ver como é que está. Quer dizer, a vida movimenta a nosso favor, quando nós queremos. Tá? A vida, minha gente, ela é assim, ela movimenta a nosso favor quando nós queremos mudar. Mas para isso eu tenho que deixar o homem velho, eu tenho que deixar o Saulo de Tarso para trás, eu tenho que deixar as minhas orientações até então recebidas e percebidas, concebidas, eu tenho que acreditar. É isso que nós vemos no Espiritismo. É uma proposta que você tem que acreditar nela e lutar por essa crença. É isso que Saulo de Tarso está nos mostrando agora nessa lição do acreditar. Não é? Continuando o nosso estudo, então nós vamos agora ver, né, na sequência, a outra lição de Saulo, que é a ação de Jesus. Então, olha só, ele fez todos os movimentos. Ele estudou, ele trabalhou, ele buscou acreditar, buscou se reformular, bateu na porta certa, acreditou. Agora vem a lição de Jesus. Ou a ação de Jesus a favor dele. Olha só. Chegados a casa, Prócoro lhes abriu a porta. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a essa casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Era o outro homem. Não era mais aquele, né? Aquela que nós conhecemos antes. Era outra pessoa. Era transformação plena. Né? Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus, em Jerusalém. Mas, se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender essa casa de amor e paz a outros lugares da terra. Ele já estava fazendo a premonição do trabalho que ele ia fazer, das viagens futuras, que nós vamos ver no nosso próximo estudo, nosso próximo episódio, né? Fundando comunidades cristãs, ou seja, estendendo a casa do caminho, né, para outros lugares. Ah, gente, é ou não é o mestre guia dos cristãos? Veja você aí, analisa. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro. Porque não ficou parado, né? Ficou analisando, pensando, pessoas ativas fazem isso. Não ficam paradas, não. Vendo o corujão, não. E fica analisando o que é que eu vou fazer, o que é que dá para fazer. Então, tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interrogou Pedro, né? Sim, respondeu o hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. É a fraternidade. Aí começa a ajuda. Né? Aí começamos. Dentro de uma fraternidade dessa, dentro de um centro espírita, é necessário que nos ajudemos. Porque não é fácil para ninguém. Não só financeiramente, mas também emocionalmente, em outros sentidos. Né? Agora, preste atenção. Eu vou falar uma coisa muito grave mesmo. Eu vou até chamar você aqui para perto. Veja você. Chega uma pessoa, um homem, combalido no centro espírita, cansado, doente, ele está completamente desarvorado, humilhado. Então indicam para ele o centro espírita, ele vai. Chegando lá, ele é recebido, né? Tem o passe, o atendimento fraterno, e ele começa ali o estudo dele. Mais tarde ele vai levar a família, vai levar a esposa, vai levar as filhas. Né? Quando ele leva a esposa, um indigente trabalhador, que se diz trabalhador espírita, seduz a esposa dele. Olha, gente, ou nós avancemos moralmente, ou coitados de nós. Pense, reflita. Isso quando não induz crianças a atos negativos, quando não induz propostas
infelizes para aquele que chegou doente. Acontece, minha gente. Tomara que pare. Então, continuando, buscando de novo aqui, né? Aquela comunidade fez diferente. Vamos te ajudar. Muito bem? Agora vem a 7ª lição de Saulo, que foi a cautela. Ele tinha que ter cautela. Afinal, ele estava numa transição. Não é? Nosso período de transição não tem que ter muita cautela? Tem. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permanecer em Jerusalém. Por enquanto, porque ele era buscado, né, pelos os companheiros antigos dele, lá do Sinédrio. Então, neste período da sua renovação, fica longe daqui. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como uma planta preciosa que começa a germinar. Só está começando. As pessoas, às vezes, chegam no centro espírita, não entendem isso. Já querem ser árvore frondosa, porque, às vezes, é um bom profissional, uma pessoa bem representada na sociedade, mas, olha, ali dentro você está começando. Você não sabe nada, você tem que aprender. Tem que fazer essa conversão, tem que polir o ego inflado, essas necessidades todas. É isso que Saulo vai fazer agora, né? Então ele fala, voltarei a Tarso, onde ele morou, né? na infância dele, na juventude, voltarei a Tarso, diz com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Voltar para casa, pedir ajuda a papai, que a coisa estava feia. Ele já estava lá com seus quase 40 anos, né? A coisa estava séria. E ele era escrachado, ele era humilhado. Você não tem noção como ele foi humilhado depois que ele largou essa ideia do doutor da lei, né? Agora, a 8ª lição. Situações familiares. Ah, meu Deus, como isso é difícil conciliar dentro de uma proposta de um trabalho mais efetivo, né? Então, vamos lá. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Isaac, né, o pai de Paulo. Será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se, buscando penetrar o íntimo do filho com um olhar percussiente, interrogou em tom de censura: será que está mesmo curado? Barque para Saulo. Curado? Curado de quê? Por quê? Olha só. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Eu nunca estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me as vossas mãos. Ele queria descanso na casa dele, onde ele morou. Mas Isaac, ao contrário, achava que eles falaram para Isaac que o filho dele tinha enlouquecido, que tinha tido uma visão assim meio estranha, e aí ele ficou louco. Por isso ele sumiu, desapareceu. Aí agora ele volta para casa. Aí o Isaac fala, que bom que você voltou. Você está mesmo curado? Ou seja, recomponha-se, vai cumprir a tua vida, pela qual você estudou, se preparou. Era isso que Isaac queria. Mas Saulo não voltaria nunca mais, né? Bom, não estivesse doente, o que significa então a triste comédia de Damasco? Olha, comédia de Damasco. Não acontece com a gente? Às vezes você tem uma mudança completamente, você tem uma visão, sei lá, você vive um momento mediúnico, aí você fala isso em casa, as pessoas falam, isso é comédia, isso é de brincadeira, não tá? Isso acontece na nossa família. Mas aí está a lição. Paulo viveu isso. Saulo viveu isso. Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Então, Saulo era considerado um ser cruel. A mãe dele, a mãe de Saulo, ela desencarnou tempo depois que o filho se converteu, né? Ela ficou sabendo da história toda, ele sumiu, ela desencarnou de desgosto. Mas problema dela, ela que quis sentir esse desgosto.
Por que ela não buscou uma informação maior? Poxa, meu filho está vivendo isso, o que pode ser? Não, ela ficou toda humilhada, toda orgulhosa e tal, e acabou desencarnando. A filha dela, a Dalila, que é irmã do Saulo, a Dalila era casada, morava em Jerusalém, ela teve que mudar de Jerusalém porque estavam querendo agredi-la, pelo que aconteceu com Saulo. A família começa a sofrer, sim, essas coisas. Né? Mas tudo se consegue. Isaac continua vivendo, Dalila também, com o esposo dela, e a mãe, então, ali fechada naquele orgulho, naqueles preconceitos, não aguentou, não suportou a pressão. Né? Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum, necessito da piedade alheia. Também vós me expulsais? Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Porque o Isaac disse para ele, você não está com esse carpinteiro aí, esse malfadado carpinteiro? Então ele te ajude. Olha que coisa triste, né? Essa coisa familiar nesse nível. Então, não, eu vou, Deus, Jesus vai me ajudar, vai me ajudar. Mas, gente, isso aí é muita força, tá? Eu vejo a gente desanimar por tão pouco, tá? Nós vamos ver mais na frente coisas que aconteceram com esse homem, que para nós já seria motivo de escape há muito tempo. Né? Ainda situações familiares, né? Então, em poucos instantes, Saulo vai embora. Né? Quando está chegando lá, na saída, vai o criado, né? o Sinésio. Então, ele fala assim, em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso, vosso pai manda esse dinheiro como lembrança. Aí ele fala, Sinésio, conte meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga que rogo a Deus que o ajude. Mas tem muita gente que fala assim, eu não quero saber disso não. Pode devolver para ele. Não precisa disso não, isso é esmola. E Saulo fez diferente. Não, preciso sim. Foi a ajuda de Jesus. Ele não está falando que Jesus ajuda? Foi a ajuda de Jesus. Jesus deve ter tocado no coração do pai dele, né? Para fazer aquilo. Gente, isso são lições assim profundas. Eu penso que você vai assistir esse vídeo mais vezes e vai ler o livro o Paulo Estevão, para você perceber essas coisas. Se você realmente quer se tornar um cristão. Né? E ainda, se quiser tornar um espírita cristão. Lição 9. Nós e a tarefa. Levanta-te, Saulo. Saulo estava lá. Porque ele andava, né? Na rua, todo carregando aqueles couros, ele foi fazer tapetes, fazer sandália, foi fazer arreios, né? Então ele carregava aqueles couros nas costas, igual um mendigo. O pessoal ria dele, achava que ele era louco e tal. Mas ele ficava triste, claro que sim. Aí um dia lá, ele estava lá muito quieto, né? Pedindo muita proteção. Aí vieram Estevão e Abigail conversar com ele. Aí ele é o médium Saulo de Tarso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que isso, choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? E você? Está começando agora, já está desalentado? Te prepara, porque a coisa vai ser linda daqui para frente. Então ele pergunta, ele começa a conversar. Depois ele vai citar essa conversa dele lá numa das cartas. Então ele vai dizer, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que fazer? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. Ama. Aí ele insiste, né? Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço? Trabalha. Porque você consolida essa necessidade, né? de se elevar para o Cristo. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Então, nós já temos ama, trabalha. Aí ele faz a terceira pergunta, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Vem, minha gente, você sabe disso que vem. Ela fala, espera. Espera. Ama, trabalha, espera. E ele vai fazer a última pergunta, que é,
Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. É a sequência que nós temos que trazer para as nossas atividades, para que elas sejam realmente frutíferas e úteis para todos, a partir de nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Se você realmente quer crescer para o Cristo, crescer para o seu Cristo interno, faça isso. É a lição de Saulo, é a lição da Abigail, é a lição de Estevão, é a lição da espiritualidade superior, porque Abigail e Estevão conversavam com Saulo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cartas foram ditadas a Saulo por Estevão e Abigail, vindas diretamente do Cristo. Então, minha gente, você não sabe quem está do seu lado te aconselhando. A instrução pode estar vindo direto do Cristo. Então, seja humilde, seja inteligente, seja cauteloso e, ao mesmo tempo, seja ousado, porque há tempo para tudo. Continuando, né? A 10ª lição, mudanças necessárias. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tiar, seria o recomeço da luta, dentro em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. Tapeceiro, isso. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade ao trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Vamos fazer uma pequena conta. Da conversão dele até aí, vocês passaram uns 6 a 7 anos, né? E tem gente que quer que a coisa seja imediata. Também é outra lição que a gente tem que analisar. Tem que ter tempo para você se consolidar, para você vencer as primeiras necessidades, né? Vencer os primeiros entraves, para você poder crescer. Guarde isso também. Tem que ter um tempo de amadurecimento. Tudo é assim. Você planta uma semente, tem que ter um tempo para ela crescer. Né? E tem gente que acha que não. Tem gente que já chega na casa espírita hoje, amanhã já quer ser diretor. E pior, ele chega hoje, amanhã já é convidado para ser diretor. Eu já ouvi umas coisas a esse respeito, que é como se a pessoa, o diretor, quisesse sair fora e não encontrasse ninguém. Aí ele chama aquele que chega e que não sabe nada. Nossa, tem que tomar cuidado, minha gente. Lidar com o evangelho é lidar com a proposta master da humanidade. Não é assim de qualquer jeito. Nós não podemos botar as nossas poucas informações dentro de um conteúdo tão amplo, né? Ainda 10ª lição, transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se a feição de asceta, uma pessoa de um nível mais elevado espiritualmente. Os olhos, contudo, denunciando o homem empoderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Lembra quando ele estava indo para Damasco, que era o contrário? Que não tinha paz, não tinha nada disso? Agora não, agora já tem a paz. Os ganhos vão chegando. Os ganhos vão chegando. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que eu conhecera na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratavam como alienado ou pacífico. Acontece isso conosco. Ah, ele agora ficou louco, mas é um louco manso. Deixa ele. E a última lição, a convocação. Ele estava pronto. Passou os testes. Estudou, esperou, se arrumou, buscou, entendeu que era necessário continuar a busca, se aprontou, se resolveu suas questões familiares. Enfim, aguardou o tempo certo e agora era a convocação. Barnabé procura Saulo em Tarso, convida-o a trabalhar na igreja de Antioquia. A igreja não era rica, mas a boa vontade dos componentes parecia provê-la das graças abundantes. Antioquia era uma cidade cosmopolita, então ia muita gente lá. Passava gente de todas as nacionalidades ali, né? E lá Paulo fez um trabalho bem interessante. Então, encontraram em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada
como um auxílio de Deus. Né? Aí a igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos que se constituíram o organismo. Viajantes ilustres visitavam-nos cheios de interesse. Faziam passes, davam atendimento fraterno, davam palestras, né? Paulo tentou fazer, Saulo, né? Tenta fazer ali a sua primeira palestra e não consegue, ele engasga todo, e era um grande orador. Era outra lição, que aí ele não desiste, depois ele consegue. Né? Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase útil, Saulo, que fermentava as opiniões. Lucas, então, propôs: não seria mais justo chamar-nos cristãos uns aos outros? Aí veio o nome cristão, proposto por Lucas na Assembleia, na Eclésia, né, de Antioquia. Está vendo como é que se desvenda a história? Foi Lucas que propôs isso. Vamos nos chamar de cristãos? Pronto, pegou. Cristianismo. Proposto por Lucas. Dentro de pouco, cheio de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediu-se dos irmãos de Antioquia e iniciaram o trabalho da pregação do Evangelho de Jesus a todos os gentios. Foram 4 grandes viagens, né? Tem mais uma que a gente vai falar sobre ela, nas quais Saulo despertou em muitos o interesse por Jesus. Fundou inúmeras assembleias nas casas daqueles que assim desejaram. João Marcos não seguiu. João Marcos, o evangelista Marcos. João Marcos não seguiu, somente mais tarde fez sua grande obra. Outros, contudo, chegaram, como Lucas, Silas, Timóteo, Tito. Paulo tornou-se no timorato trabalhador de Jesus, mostrando-nos que para começar a boa vontade basta, mas para continuar necessitamos persistir e nunca desfalecer, como nos aconselha Emmanuel. Então, minha gente, nós vamos conversar no próximo episódio como é que foi esse início dessas grandes viagens. Por que Saulo toma essa decisão, Barnabé, que foi um companheirão dele, né? E por que João Marcos não acompanha? Nós vamos saber isso também. Certo? Aí ficou, então, o nosso episódio de hoje. A conversão de Saulo. Então, não foi tão fácil assim. O que é bonito nisso tudo é ver a garra de Saulo. Não desanimar. Perante todas as adversidades. Ele não desanimou. Ele esteve presente, consistente, buscou os caminhos certos. Então, se você quer realmente seguir o Mestre Jesus, né, seja em qual denominação cristã que você esteja, mas faça isso. Faça sem preconceitos. Nós não estamos aqui disputando vaga de primeiro lugar enquanto religião, enquanto isso, enquanto aquilo. Não. Nós estamos aqui conversando sobre o que nós necessitamos nesses momentos cruciais da transição planetária para chegarmos ao mundo que Jesus colocou, que herdarão os mansos e os pacíficos. É isso. Espero que você tenha gostado deste estudo, que você tenha tirado algumas dúvidas. De novo, vamos dizer aqui que o livro de referência é Paulo Estevão, a psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Olha quanta coisa maravilhosa que você encontra nesse livro. O livro é grandioso, muito grandioso. Ele tem quase 600 páginas que retratam um pouco do que Emmanuel conseguiu fazer. Segundo consta, Emmanuel conseguiu procurar todas aquelas pessoas que foram envolvidas ali naquele processo com Saulo, né, com Paulo, e naquela época entrevistou todos eles e fez ali um trabalho muito interessante de pesquisas, muito espiritual pesquisa. Minha gente, muito agradecido por estarmos juntos de novo. Muito agradecidos ao Gresg e a todos vocês que estão replicando né, esse estudo. E vamos juntos. Todos nós somos todos carentes desses conhecimentos magníficos que a história do cristianismo nos traz. Quiçá a gente possa fazer outros com outras personalidades também. Então vamos agradecer ao Mestre, vamos agradecer por esse carinho tão grande, por essa convocação.
que nós, convocados, possamos ser realmente aqueles instrumentos da luz, em nome do Mestre. Muita paz. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus.